Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, sinta-se acolhido com um caloroso abraço. É muito bom estar com vocês todos. Convidamos a conhecerem as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito cuidado para os nossos visitantes e membros. E não se esqueçam de se inscrever e de clicar o seu joinha. Isso colaborará muito com o nosso canal e fará com que mais pessoas possam ser alcançadas por aqueles conteúdos que nós aqui divulgamos. Hoje vamos falar da consagração do pão e do vinho pelas palavras da instituição da Eucaristia, que acontece dentro da oração eucarística. Através das ações e palavras de Cristo na última ceia, quando ele ofereceu seu corpo e seu sangue sob as espécies do pão e do vinho, deu-os aos apóstolos para comer e beber e deixou-lhes o comando de perpetuar esse mistério, é que ocorre a consagração na Santa Missa. O padre tomará a hóstia e o cálice e pronunciará sobre eles as palavras que conhecemos como narrativa da instituição, as próprias palavras que o Cristo disse. O rito culmina com a proclamação, mistério da fé, ou mistério da fé e do amor, ou ainda mistério da salvação. O povo responde com uma aclamação. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. E há ainda outras duas aclamações. As palavras da instituição são as mesmas em todas as preces eucarísticas. O missal romano as descreve. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos ao céu, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Então o padre mostra ao povo a hóstia consagrada, coloca-a na patena e faz a genuflexão em adoração ao Cristo que ali está. A seguir prossegue. Do mesmo modo, no fim da ceia, e aqui o padre toma o cálice nas mãos e o mantém um pouco elevado acima do altar. Ele tomou esse precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. E a Assembleia aclama como nós já vimos. A segunda fórmula é: todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte enquanto esperamos a vossa vinda. Ou ainda a terceira fórmula, quando o padre diz, mistério da fé para a salvação do mundo, e a Assembleia aclama, Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Antes, estas fórmulas eram mais ou menos intercambiáveis. Depois da reforma do missal, em 2023, a cada exortação do sacerdote corresponde uma específica resposta, como acabamos de ver. A instrução geral do missal romano também prevê que se faça soar uma campainha no momento da elevação do pão consagrado e do sangue de Jesus, o vinho que foi consagrado, para chamar a atenção do povo para o que está acontecendo no altar. Qual a razão desse rito, das respostas do povo e da proclamação do sacerdote? São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículos 23 a 26, narra o seguinte: Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice,
lembrais a morte do Senhor até que venha. Comparando essas palavras de Paulo com as do missal, vemos algumas similitudes e algumas diferenças. Porque não se trata de reproduzir exatamente o que alguma narrativa diz, já que não são idênticas em Mateus, Marcos, Lucas ou mesmo Paulo. Mas se trata de reproduzir, ao modo de síntese, os vários relatos das palavras de Jesus no Novo Testamento. Tomai, bebei, isto é meu corpo, vem de Mateus 26. Dado por vós, vem de Lucas 22. Este é o cálice do meu sangue, vem também de Mateus 26. Derramado por vós, vem de Lucas 22. A liturgia reúne as narrativas dos evangelistas. E fazer isto em memória de mim, vem de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. As diferenças na escritura existem porque a perspectiva de cada escritor foi própria, com a sua própria ênfase. Mas a substância na narrativa e das palavras é a mesma, apesar dessas diferenças de detalhes. Misticamente, então, somos colocados no papel dos apóstolos, na sala superior do cenáculo, no momento em que Jesus institui a Eucaristia na última ceia. Quanto ao soar da campainha, cuja função é bem prática, chamar a atenção dos fiéis para o momento mais importante da missa, as campainhas tiveram um papel na Bíblia. Na liturgia do sacrifício do Antigo Testamento, quando os sumos sacerdotes entravam no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício expiatório no dia da expiação, o Yom Kippur, conforme o livro do Êxodo, capítulo 28, descrevem-se as vestes sagradas do sumo sacerdote, à semelhança da casula do padre hoje, e se dizem os versículos 33 a 35. Em volta de toda a orla inferior, porás romãs de púrpura violeta e escarlate, assim como carmesim, entremeadas de campainhas de ouro. Uma campainha de ouro, uma romã, uma campainha de ouro, uma romã, outra campainha de ouro, outra romã, em todo o contorno da orla inferior do manto. Arão será revestido deste manto quando for exercer suas funções, a fim de se ouvir o som das campainhas quando entrar no santuário, diante do Senhor, e quando sair, e para que não morra. Portanto, no Antigo Testamento, o uso das campainhas era uma obrigação grave, sob pena de morte. Era um momento muito solene em que elas deviam soar. O toque das campainhas e o oferecimento do sacrifício no Santo dos Santos eram dois atos unidos do sumo sacerdote no livro do Êxodo. E onde tem suas raízes a frase mistério da fé? Paulo está falando dos critérios para ser bispo ou diácono quando escreve a Timóteo e conclui dizendo que guardem o mistério da fé numa consciência pura. Trata-se da primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 9. Há diferentes interpretações dessa passagem. A maioria dos comentaristas acredita que Paulo diz a Timóteo que ele precisa ser ortodoxo, correto, acreditar nas verdades da fé com uma consciência clara. Tradições posteriores, especialmente romanas, fazem um link entre o diácono e o cálice, que ele algumas vezes levanta na doxologia final, aquele momento em que o padre diz por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Essas tradições sugerem que Paulo poderia estar realmente se referindo à participação do diácono na liturgia, e o mistério da fé é o mistério do sangue de Cristo no cálice que ele levanta. Não temos como prová-lo, mas faz sentido. E encontramos resposta a uma das proclamações na narrativa de Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Sempre que comeis este pão e bebeis deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Procurando nos padres e doutores da Igreja, Santo Ambrósio de Milão, no IV século, nas suas catequeses para os novos cristãos sobre a missa e o que estava acontecendo durante a liturgia, encontramos a narrativa da consagração como a conhecemos. Aquela que depois se tornou o cânon romano, ou oração eucarística número 1. A primeira aclamação do povo é da liturgia oriental no V século, muito antiga. Pertence à conhecida liturgia de São Tiago.
A terceira aclamação, por sua vez, vem de uma oração privada do sacerdote no Missal de Valência, que data do século XV. Era costume o sacerdote, após cada elevação, fazer uma oração de adoração em silêncio naquela época. Transformou-se em um ato de adoração do povo ante a presença real de Jesus Cristo após a consagração, em corpo e sangue, alma e divindade do Senhor. Essas aclamações vieram após o Concílio Vaticano II, mas têm origem em antigas preces, como vemos. Já as palavras de adoração que dizemos em silêncio após cada elevação, meu Senhor e meu Deus, foram ditas por São Tomé quando Jesus lhe mostrou seu lado e as chagas das mãos, pedindo que ele tivesse mais fé. O Papa Pio X encorajou os fiéis a repetir essas palavras de Tomé no momento da elevação com uma prece silenciosa. De certa forma, ao rezar essa oração, como que estamos pedindo ao Senhor que aumente a nossa fé, para que creiamos como Ele pediu a Tomé. Mais tarde foi que essa oração se tornou parte oficial da liturgia. E quais os gestos que nós fazemos nessa parte da oração eucarística? Os fiéis se ajoelham na consagração e o sacerdote faz a genuflexão após a consagração da hóstia e após a consagração do vinho. Esse gesto nos vem da Idade Média. Foi iniciado por uma bula do Papa Honório III em 1219, que mandava o povo se curvar nesse momento. Trata-se de um ato de reverência à presença real de Cristo na Eucaristia, que também devia ser feito quando o padre levava a comunhão aos doentes. Nessa época do Papa Honório, viveu São Francisco de Assis, o qual era grandemente devoto da presença real de Jesus e logo pediu que os seus freis e aqueles a quem eles ensinavam, mais que se curvassem, fizessem a genuflexão na consagração, num ato ainda mais solene de veneração. Posteriormente, esses gestos ingressaram na liturgia romana. Agora vamos refletir no que está acontecendo invisivelmente nesse momento da consagração. Santo Ambrósio acentuou muito a transformação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Jesus, alma e divindade. A palavra encarnada, Jesus, tem o poder de mudar a natureza, a essência dos elementos naturais, diante das palavras da consagração, que ele mesmo primeiro pronunciou. No século XIII, o liturgista William Durand, no seu tratado Explanação Racional dos Mistérios, apresenta uma interpretação mística sobre a elevação da hóstia e do vinho consagrados, ligando-as à passagem de João 12, versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Com a elevação da hóstia, as pessoas sabem que isso se cumpriu e que Cristo desceu sobre o altar. Por isso todos se ajoelham, realizando outra passagem da Escritura de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 10. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e abaixo da terra, e todos adoram com o coração e a boca pela sua oração. O Durand também recorda que é nesse momento que soa a campainha, chamando a atenção de que Cristo está sobre o altar. Assim como os levitas tocavam trombetas de prata durante o sacrifício, para que esse som anunciasse que estavam oferecendo sacrifícios a Javé. Trata-se, como vemos, de uma interpretação mistagógica e bíblica daquilo que acontece na consagração. Na Santa Hóstia há normalmente o desenho de uma cruz, manifestando o fato de que nós também estamos aos pés da cruz no Calvário, onde Cristo está se oferecendo ao Pai, atraindo todos a Ele ao ser elevado na cruz e na hóstia consagrada. Agora, no século XX, João Paulo II escreveu a encíclica Ecclesia de Eucaristia, sobre a Eucaristia e sua relação com a Igreja. Ele refere como, quando vamos à missa, estamos verdadeiramente sendo conduzidos ao tríduo pascal, a paixão de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. De fato, a instituição da Eucaristia antecipava sacramentalmente os acontecimentos que teriam lugar pouco depois, a começar da agonia no Getsêmani. Então nós podemos rever Jesus que sai do cenáculo, desce com os discípulos, atravessa a torrente do Cedron e chega ao Horto das Oliveiras.
Existem ainda hoje, naquele lugar, algumas oliveiras muito antigas. Talvez tenham sido testemunhas do que aconteceu junto delas naquela noite, quando Cristo, em oração, sentiu uma angústia mortal e o seu suor tornou-se-lhe como gotas grossas de sangue que caíam na terra, como narra Lucas no capítulo 22, versículo 44. O sangue, que pouco antes tinha entregado à igreja como vinho de salvação no sacramento eucarístico, começava a ser derramado então. A sua efusão completar-se-ia depois, no Gólgota, tornando-se um instrumento da nossa redenção. Cristo, vindo como sumo sacerdote dos bens futuros, entrou uma só vez no Santo dos Santos, não com o sangue dos carneiros ou dos bezerros, mas com o seu próprio sangue, tendo obtido uma redenção eterna, vai nos dizer a carta aos Hebreus. A agonia no Getsêmani foi o prelúdio da agonia na cruz, que aconteceria na Sexta-feira Santa. A hora santa é a hora da redenção do mundo. Até aquele lugar e aquela hora se deixa transportar em espírito cada sacerdote ao celebrar a Santa Missa, juntamente com a comunidade cristã que nela participa. E quando o sacerdote pronuncia as palavras mistério da fé, ou as canta, os presentes aclamam: anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Diz João Paulo II que com estas palavras, ou outras semelhantes, a Igreja, ao mesmo tempo que apresenta Cristo no mistério da sua paixão, revela também o seu próprio mistério. Eclésia de Eucaristia, Igreja da Eucaristia. Se é com o dom do Espírito Santo em Pentecostes que a Igreja nasce e se encaminha pelas estradas do mundo, um momento decisivo da sua formação foi certamente a instituição da Eucaristia no cenáculo. O fundamento e a fonte é todo o tríduo pascal, mas este está de certo modo guardado, antecipado, concentrado para sempre no dom eucarístico. Nesse dom, Jesus Cristo entregava à Igreja a atualização perene do mistério pascal. Com ele, instituía, diz o Papa, uma misteriosa contemporaneidade entre aquele tríduo e o arco inteiro dos séculos. Esse pensamento suscita em nós sentimentos de grande enlevo. No evento pascal e na Eucaristia que o atualiza ao longo dos séculos, há uma capacidade realmente imensa, na qual está contida a história inteira, enquanto é destinatária da graça da redenção. Esse enlevo deve invadir sempre a Assembleia da Igreja reunida para a celebração eucarística, mas, de maneira especial, deve inundar o ministro da Eucaristia, o sacerdote, o qual, pela faculdade recebida na sua ordenação sacerdotal, realiza a consagração. É ele, com o poder que lhe vem de Cristo, lá do cenáculo, que pronuncia: isto é o meu corpo que será entregue por vós. Este é o cálice do meu sangue que será derramado por vós. O sacerdote pronuncia estas palavras, ou melhor, coloca a sua boca e a sua voz à disposição daquele que as pronunciou no cenáculo e quis que fossem repetidas, de geração em geração, por todos aqueles que, na Igreja, participam ministerialmente do seu sacerdócio. O Papa Francisco fez uma série de homilias nos anos de 2017 e 2018 sobre a missa. E ele também sublinhou a nossa participação no Calvário quando estamos na missa. Ele estava tratando da distração das pessoas durante a liturgia, de eventuais conversas laterais, e lembrou que deveríamos ter muita consciência de que quando vamos à missa, não estamos apenas ali, estamos no Calvário. Isto é a missa. Entrar na paixão, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. E o Papa pediu que seus ouvintes se pusessem em imaginação no Calvário, como estão efetivamente na missa, olhando para Jesus. E perguntou: iriam conversar, tirar fotos, usar o celular? Certamente não. Ficariam em silêncio, sofrendo com Nosso Senhor, e também com uma alegria profunda de estar sendo salvos. Então Francisco convidou o povo a recordar, cada vez que entrar na igreja para a missa:
Eu estou no Calvário, onde Jesus está dando a sua vida por mim. Logo ele arrematou. A participação na Eucaristia faz-nos entrar no mistério pascal de Cristo, concedendo-nos a oportunidade de passar com ele da morte para a vida. A missa significa repercorrer o Calvário. Ela não é um espetáculo.